questão de tempo agora dele recuperar 100% da anestesia. E outro assunto que eu queria falar com vocês, obviamente amanhã no programa o Fausto deve dar mais informações a respeito de como a gente vai seguir com essa história, mas eu positivei no PCR para Covid, isso faz mais ou menos uma semana, então queria dividir com vocês também. Para quem me conhece e está sabendo já disso, porque eu não divulguei nada, e me perguntando como, e o Dança, que é o projeto que eu estou vivendo nesse momento. Enfim, amanhã o Faustão vai explicar como vai ficar em relação ao Dança, mas eu quero dividir um pouco com vocês algumas situações. Teve um monte de mensagem aqui perguntando, você tá sumido dos stories, você sumiu, né? Pois é. Cara, eu sempre levei essa história do corona, né, do Covid, de uma forma muito leve. De forma alguma, em momento nenhum, fui desrespeitoso, né? Eu entendo o nível da doença, o quão nociva ela é e o tanto de estrago que ela já fez, mas enfim, pensando em mim particularmente, falei, treino a vida inteira, me alimento muito bem, sou um cara forte, acho que né, eu vou 100% assintomático com certeza. E não foi bem assim a história, tá? Eu descobri que eu tava com Covid na segunda-feira de manhã, domingo à noite, segunda-feira de manhã. Na segunda noite começaram a se manifestar alguns efeitos, né, do vírus. Na terça-feira e na quarta-feira foram os 2 piores dias. E confesso que na quarta-feira eu achei que eu não ia resistir. Parece até loucura da minha parte falar que eu achei que eu não fosse resistir, parece coisa de maluco, né? Mas, enfim, graças a Deus eu não tive, vou explicar, eu não tive nenhuma complicação pulmonar. Inclusive anteontem à noite eu fiz uma tomografia do pulmão para ver se eu tive algum percentual de comprometimento no pulmão, né? Comprometido, e não tive nada, graças a Deus o pulmão tá 100%. Mas o que pegou pra mim foram sintomas acho que mais simples. Eu tive dor de cabeça, febre, dor no corpo, mas isso num nível amplificado, absurdo, assim, que eu não me lembro de ter sentido ao longo da minha vida. Uma dor de cabeça tão forte, misturado com uma febre e uma dor no corpo que eu achei que eu não fosse resistir. Chegou um determinado momento em que eu me arrastei 2 dias em casa, né, na cama, basicamente, nem saía do quarto. Fiquei um dia inteiro em jejum, não consegui comer absolutamente nada. E no final desse último dia, na quarta-feira, eu achei que eu fosse morrer de verdade, assim. Eu falei, se eu fechar o olho pra dormir, eu acho que eu não acordo mais pela dor que eu tô. Achei que se eu fechasse o olho pra dormir, meu cérebro ia colapsar, ia ter um colapso de excesso de dor que eu tava sentindo, de cabeça. E, cara, eu vou resumir isso pra não ficar também uma coisa sofrida aqui. Eu só tô passando pra alertar vocês que da mesma forma que eu levei, não na brincadeira, mas eu levei de um jeito leve, talvez essa doença exija e mereça um pouco mais de respeito. Não leve de uma forma tão leve, porque ela não é tão leve. E ela não escolhe o cara forte, o magro, o gordo, o alto, o preto, o branco, não existe. Não tem regra de como seu corpo vai reagir. É uma novidade até para os médicos, para os infectologistas todos, e todos ficaram, cara, não sei o que te falar, porque não tem regra realmente. Ele reage de uma forma diferente em cada corpo, e no meu reagiu dessa forma. Eu fiquei muito assustado. Não desejo isso para o meu pior inimigo. Mas da mesma forma que veio muito forte o vírus, ficou 2 dias muito forte no meu corpo, ele saiu e foi embora de uma forma muito absurda. Então eu dormi quarta-feira podre, quase morto, e acordei quinta zerado. E enfim, acordei zerado quinta, né? Tava 90% na quinta, sexta-feira acordei 100%, hoje graças a Deus acordei 100% também. Então agora a ideia é esperar só negativar no meu exame para que eu também não transmita mais para ninguém, mas os efeitos de fato eu já não tô mais sentindo. Eu quero falar uma coisa aqui, eu quero que muito vocês me interpretem da melhor forma possível, tá? Não tem nada a ver com posicionamento político, até porque vocês sabem claramente do meu posicionamento. Não me sinto representado por absolutamente ninguém no atual momento, nem pela esquerda, nem pela direita. Não é Lula, não é Bolsonaro, pra mim não serve, nada que tá aí serve. Mas eu partilho da seguinte opinião: não é porque eu não gosto do meu síndico que eu vou querer que o prédio caia, tá? E tô falando isso porque eu ouvi da boca de um monte de gente, eu li um monte de coisa, eu assisti nos stories um monte de coisa, de um monte de hipócrita, inclusive, porque era o fulano X que tava indicando,
Não podia tomar, não podia dar o braço a torcer. Eu dormi basicamente morto na quarta-feira. Eu tomei cloroquina, tô dizendo aqui o que eu tomei, tá? E não tô indicando porque eu não sou médico, eu não posso fazer isso pra ninguém. Tô dizendo que eu tomei cloroquina, azitromicina e ivermectina. Eu acordei zero. Eu acordei sem sintoma nenhum. Tô dizendo que em mim reagiu dessa forma. Se não é bom, se não serve, eu tô dizendo pra mim. Só seguinte, gente, não é porque fulano indicou que a gente vai colocar vidas em risco pra não dar o braço a torcer. É basicamente isso que eu quero dizer, tá? Então a minha dica é basicamente essa. Deixa a guerrinha política deles lá pra casa do chapéu, velho, se não tem nada a ver com isso, tá? Não coloca a vida da sua família, das pessoas que você ama, a sua vida em risco por conta de guerrinha política dos outros, porque no final das contas, eles vão estar com o poder na mão, eles vão continuar manipulando, e aí quem perde a avó, o tio, a mãe, o primo, o irmão, quem morre é você. Então que se foda a guerrinha política deles, pensando que é melhor pra você, tá? Esquece esse coisa. A galera no Brasil continuou com essa ideia de que política é futebol, é time vermelhinho contra time não sei o que, é o time da esquerdinha contra a direita. Velho, são vidas que estão em risco, tá? Eu partilho da seguinte opinião. Foda-se a guerra política deles, foca no que é melhor pra vocês. E é isso, e toma cuidado, velho. E toma cuidado, tá? Que essa parada não é brincadeira não.